Olá, paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui é Erika Marozzi e hoje eu estou aqui novamente para compartilhar uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Deus ministrou meu coração alguns dias atrás a respeito de um assunto muito importante para os nossos dias. E a base dessa mensagem, dessa reflexão, fica no livro de Mateus, capítulo 26, do 31 ao 46. E no 69 ao 75, os versículos. Esses versículos falam a respeito de Pedro, de que Jesus havia advertido Pedro que ele iria o negar. E Pedro disse: eu não vou te negar, ainda que for preciso morrer contigo, eu irei morrer. E quando nós vamos vendo lá na frente, no decorrer dessa história, nós vemos que Pedro realmente negou Jesus. Pedro realmente chegou num momento em que ele não suportou aquilo que ele disse que iria suportar, que era ir com o Senhor até a morte. E isso me fez refletir a respeito do que nós temos vivido, de como está a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor. E nisso veio ao meu entendimento que é necessário nós fazermos paradas obrigatórias em nossa trajetória com o Senhor. Em nossa caminhada com o Senhor é necessário fazer paradas para que nós possamos analisar como está a nossa vida com Deus. E Deus colocou no meu coração, como título dessa mensagem, Vencendo a Apatia Espiritual. Vencendo a apatia espiritual, aquele momento onde nós paramos para analisar como está a nossa vida espiritual. Será que nós estamos insensíveis? Porque a apatia fala sobre insensibilidade. E se nós estamos insensíveis espiritualmente, nós precisamos urgentemente analisar a nossa vida com Deus. Analisar algumas coisas para que nós possamos colocar no rumo certo. E Deus colocou no meu coração 4 coisas importantíssimas para que nós possamos analisar e olhar como está. E a primeira coisa que veio ao meu coração é como está a nossa fé. Nós vemos que Pedro, em determinado momento, num momento de pressão, num momento difícil e que exigia dele muita fé, ele negou o Senhor. Isso mostra para nós a importância de nós analisarmos as nossas vidas. Pedro não foi impedido de negar ao Senhor, de negar a fé dele ali naquele momento, mesmo sendo discípulo, mesmo andando com o Senhor todos os dias. E nós, que passamos por tantas coisas neste tempo moderno, tantas dificuldades, tantas coisas que vêm contra a nossa fé. Como está a nossa fé, aquilo que eu acredito, as minhas convicções? Nós precisamos sempre analisar como está o nosso coração, essa fé que ela é adquirida pela palavra de Deus. Se nós pararmos neste momento e analisar como está a nossa fé e ver que existe algo ali precisando ser mudado, algo ali que precisa ser analisado, é momento de irmos para a palavra do Senhor. Essa palavra de Deus é essa palavra que alimenta a nossa fé. É essa palavra que faz com que a nossa fé venha crescer e venha permanecer inabalável. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Então, para que nós possamos analisar nossa fé, nós precisamos nos voltarmos sempre para a palavra de Deus. Porque essa palavra é quem vai sustentar a nossa fé. A segunda coisa que veio ao meu coração para que nós possamos vencer a apatia espiritual é a nossa fidelidade. Fidelidade tem a ver com constância nos compromissos que nós temos com Deus. Fidelidade, quando eu sou fiel a Deus, fiel àquilo que Deus tem reservado para mim, fiel àquilo que a palavra do Senhor me instrui a caminhar por ela. Isso é fidelidade, e fidelidade tem a ver com temor. Tem a ver com temor. Este temor precisa estar sempre em nossos corações, nós não podemos perder o temor ao Senhor. Perder o temor, muitas vezes, das pequenas coisas, detalhes que muitas vezes passam despercebidos.
este temor precisa estar sempre vivo em nossos corações, porque este temor é o que nos faz ser fiéis a Deus. É o que faz com que a nossa fidelidade esteja realmente em vigor em nossas vidas. Nós podemos lembrar de Sansão. Sansão perdeu o temor. E quando o Espírito Santo saiu da vida dele, ele não percebeu. Ele estava apático. Ele estava insensível. Ele não percebeu que o Espírito de Deus havia saído dele. E quando ele pensou que iria vencer, foi o momento que ele realmente percebeu: o Espírito de Deus não está mais comigo. Que nós possamos olhar para dentro dos nossos corações e ver como está a nossa fidelidade, o nosso temor a Deus, para que possamos permanecer firmados em Deus e perceptíveis com essa presença dEle. A terceira coisa, para que nós possamos vencer a parte espiritual e que nós precisamos analisar, é como está a nossa gratidão. Gratidão. A nossa satisfação, contentamento por aquilo que Deus fez por nós. Gratidão muitas vezes por aquilo que nós estamos passando até mesmo de difícil, porque aquilo está nos ensinando. Aquilo está nos capacitando para algo lá na frente que nós podemos não estar enxergando agora. Mas essa gratidão é o que vai nos dar força para continuar. Essa gratidão é o que nos faz avançar. Nós podemos lembrar, por exemplo, do povo no deserto. O povo que saiu da escravidão. Estava caminhando para a promessa. Estava caminhando para aquilo que Deus tinha reservado para eles. Mas havia ingratidão em seus corações. Havia ingratidão. E isso fez com que eles não alcançassem a promessa. Então a nossa gratidão é muito importante para que nós possamos vencer a apatia espiritual. Para que nós possamos entender que tudo vem de Deus e é Ele quem nos direciona. Nós precisamos observar ao nosso redor as pequenas coisas, os detalhes. As pequenas coisas, o nosso dia a dia. Sabe, um simples café da manhã que você toma. O sol lá no céu que brilha todos os dias sobre as nossas vidas. Essa gratidão precisa brotar em nossos corações. A gratidão nos fará passar pelas dificuldades, pelas provações, com um olhar na promessa. E não somente com um olhar na promessa, mas com um olhar naquele que fez a promessa, o nosso Deus, porque Ele é um Deus fiel. E essa gratidão nos fará passar por tantas coisas com paz e com esperança, porque esse é o nosso Deus. Ele nos faz andar assim, que nós possamos cultivar essa gratidão em nossos corações, para que possamos vencer essa apatia espiritual que tem estado em tantas vidas nesses últimos tempos. E por fim, a quarta coisa que Deus colocou no meu coração, que é algo que realmente nós precisamos fazer muito, para que possamos vencer a apatia espiritual, é a oração. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Nós precisamos buscar mais a Deus, buscar ao Senhor, cultivar o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento com a pessoa de Deus, essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos cultivar a nossa comunhão com Deus. Como está o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida de oração? Nós podemos lembrar do que nós falamos no início da minha fé, da nossa fé. Se eu tenho fé, eu vou orar por aquilo. A fé e a oração, ela está interligada uma com a outra. Eu oro naquilo que eu creio, e se eu creio, eu oro. Nós precisamos cultivar nossa vida de oração, porque a oração é o que nos fará estar firmados em Deus. A oração é o que nos fará vencer batalhas. A oração é quem nos fará ir além. Nós precisamos cultivar nossa vida de oração, buscar mais de Deus. E a oração não é simplesmente chegar diante de Deus com pedidos. Isso também é oração, mas vai muito além disso. A oração está ligada diretamente com a nossa busca sincera da presença dEle. É tempo de analisar a nossa vida de oração.
É tempo de olhar como está a nossa vida de oração. Será que nós temos feito as mesmas palavras todos os dias? Aquela repetição, sem vida, sem emoção, sem choro. Nós precisamos rever. Nós precisamos rever. Pedro não viu o que estava acontecendo com ele, com a fé dele, como ele estava. E no momento que ele precisou estar ali, firmado com Jesus, ele acabou negando. E isso foi muito amargo para ele. Nós vemos ali no decorrer da história que ele chorou amargamente quando ele se deu por conta do que aconteceu. Que nós possamos sempre fazer isso. Essa parada para analisar a nossa vida com Deus. Para analisar como está a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa gratidão e a nossa oração. Nós precisamos analisar para que possamos permanecer firmadas em Deus, vencendo a apatia espiritual, vencendo a frieza espiritual. Nós precisamos vencer isso e estar sempre avivadas diante de Deus, com a nossa vida cada vez mais avançando, correndo em direção àquele que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida. Deixo aqui um grande abraço e que a paz do Senhor reine sempre em seu coração.